Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesta manhã. Também estender o agradecimento aos pastores Natanael Rinaldi Filho e toda a comissão que trabalhou para que esse evento se realizasse. O meu tema será Espiritismo. E eu pretendo desenvolver esse tema em dois momentos. O primeiro momento, eu quero falar sobre Espiritismo e ciência. Qual a relação do Espiritismo com a ciência? Para isso eu escolhi o título É científico o Espiritismo? É um título que nos reporta uma reflexão. É um título que nos faz indagar realmente da cientificidade que alega o Espiritismo. No segundo momento dessa palestra, eu quero delimitar este tema e quero tratar de alguns pontos, pontuar algumas declarações que o Espiritismo faz em relação a esse binômio, mediunidade e ciência. Portanto, na primeira parte, eu quero contextualizar também a época de Kardec. Aí vocês poderão observar que o meu tema ele foi delimitado no subtítulo: uma análise crítica nos estudos uranográficos do livro A Gênese. Só para conhecimento dos irmãos, a uranografia, ela era um antigo nome que se dava à astronomia. A ciência que estudava os céus, estudava os planetas, as observações. Então as pessoas que estudavam isso faziam estudos uranográficos. Na época de Kardec era essa nomenclatura que prevalecia. Então Kardec, no capítulo 6 deste livro, o livro A Gênese, ele vai tentar montar toda a sua história, ou vai tentar reconstruir a história do mundo por meio da metodologia científica que então prevalecia no seu tempo. O presente estudo pretende contribuir para a construção de um senso crítico mais apurado ao lidar com os postulados científicos do Espiritismo e, ao mesmo tempo, possibilitar ao cristão evangélico subsídios teóricos no diálogo com os adeptos do Espiritismo. Portanto, nosso objetivo é analisar, à luz das recentes descobertas da astronomia, as reivindicações científicas do Espiritismo kardecista, fundamentadas por meio do fenômeno paranormal da mediunidade contidas no livro A Gênese. Portanto, todo esse estudo, toda essa palestra, ela vai se basear praticamente nesse livro, A Gênese, um livro que Allan Kardec escreveu para tratar desses assuntos, vamos dizer assim, científicos. Num segundo momento, eu gostaria também, como complemento, usar este outro livro que no decorrer da palestra nós iremos falar. Próxima transparência. Todo pesquisador, principalmente das áreas das humanas, ele precisa ter em mente, quando ele vai pesquisar, ele precisa ter em mente que ele tem várias fontes. E talvez dentro da área da história ou da área da sociologia, ou mesmo da teologia, uma das principais fontes que estão à disposição do pesquisador são os documentos escritos. Para um pesquisador analisar os documentos escritos, ele deve primeiramente fazer 3 perguntas a esses documentos. Primeiro, quando foi escrito este documento? Ou seja, qual o contexto em que nasceu esse documento? O contexto político, o contexto histórico, o contexto social, o contexto religioso e também o contexto cultural. A segunda pergunta: quem escreveu este documento? Quem era essa pessoa? Como ela se portava?
aonde ela se enquadrava dentro desse espaço-tempo. E num terceiro momento, qual é o posicionamento do autor desse escrito? Ou seja, quais são os seus pensamentos a respeito do que ele escreveu? Quais são as suas ideologias? Então, essas três perguntas têm que aparecer em toda pesquisa bibliográfica. E nós vamos tentar então, aplicar esse mesmo critério no estudo do livro A Gênese, do qual Allan Kardec foi o seu publicador. Os irmãos podem perceber que eu escolhi algumas figuras aqui para tentar contextualizar Allan Kardec dentro do seu tempo, porque isso é muito importante. Tá? Toda religião, ela é fruto da sua época. Ela é influenciada pelo seu tempo, pelo contexto histórico no qual ela está inserida. E o Espiritismo, ele nasceu em uma época, a época em que Allan Kardec começou a escrever, ou começou ali a criar a sua religião, era uma época de movimentação tremenda, de criações, de transposições de ideologias. Ali estava começando a segunda revolução industrial, ali estava surgindo pensadores que iriam modificar posteriormente o pensamento do século XX. Ali também começava a criação da nova ciência através das tecnologias, da máquina a vapor, né, dos trens, né, das locomotivas, enfim, era uma época de transformações. E era uma época de transformações não só em tecnologia e ciência, mas era uma época de transformações também no pensamento filosófico. Isso é muito importante, porque muitos pensadores dessa época vão influenciar diretamente as ideias de Allan Kardec quando ele vai então escrever o seu Pentateuco, que são os seus 5 principais livros, né, que é considerado o Pentateuco do Espiritismo. Vamos então contextualizar Allan Kardec dentro de uma época e dentro de um pensamento filosófico. Vocês podem perceber ali que existe uma figura no lado esquerdo do vídeo, e essa figura, ela é a ilustração de uma enciclopédia feita no século XVIII. É o frontispício da enciclopédia. E esse frontispício aqui, ele tem algumas figuras simbólicas. Por exemplo, ali você viu uma mulher em pé, no centro, talvez não está tão nítido a figura, mas ela está rodeada por uma intensa luz. Ao lado dessa mulher, tem outras mulheres retirando o manto desta mulher. E tudo isso é uma linguagem simbólica, tá? Ali a mulher significa a verdade. A luz significa o pensamento iluminista da época. E tem algumas figuras, né, à direita. Uma significa ou simboliza a razão, a outra a filosofia. Elas estão a retirar o manto da verdade. É interessante isso aí. Sabe por quê? Isso resume todo o pensamento iluminista. O pensamento iluminista, o movimento iluminista foi um movimento de rompimento de paradigmas. Foi um movimento que rompeu ideias, rompeu filosofias. Na verdade, foi um rompimento com a Idade Média. Quando começou a surgir ali os primeiros pensadores iluministas, eles romperam primeiramente com a Igreja Católica, com o pensamento medieval. Então as críticas na Igreja Católica foram pesadas. Se nós formos resumir o pensamento iluminista, nós iríamos resumi-lo da seguinte maneira: crença na razão, crença na ciência, crença em que a ciência e a razão levaria a humanidade a um estado de felicidade total, crença que existiria uma religião humanista, uma religião natural. Então, esse, resumidamente, era o pensamento dos pensadores ali, dos filósofos iluministas. E todos esses pensamentos, essas escritas foram resumidas nesse livro chamado Enciclopédia.
Isso é interessante porque o pensamento iluminista ele vai receber o seu clímax ali em Paris, no século XVIII. E ele foi a consequência direta desses pensamentos iluministas, da filosofia iluminista, foi a Revolução Francesa. E principalmente em Paris. Paris era a capital do iluminismo. E Paris, todos sabem, é a capital da França. E Kardec era francês, nascido em Lyon, né? Uma outra figura que vai também influenciar diretamente as teorias, a filosofia e a doutrina de Allan Kardec é o positivismo do Auguste Comte. Comte foi o criador do positivismo. O positivismo é uma filosofia social baseada na lei dos 3 estados. Que leis eram essas? Ele acreditava que a humanidade estava progredindo. Então, primeiro a humanidade estaria num estado chamado de teológico, um estado onde eles interpretavam a realidade, o mundo à sua volta, por meio de acreditar nas façanhas dos deuses, na mitologia. Com o passar do tempo, chegou a filosofia, ou o estado metafísico, que seria o segundo estado do positivismo. Então, segundo a teoria desse senhor, a humanidade avançou um pouquinho mais, deixou os deuses, deixou a mitologia, as superstições e já estava acostumando com o pensamento racional. Mas para ele não bastava isso, a humanidade teria que avançar um pouquinho mais, ela teria que chegar no último estágio, que para ele seria o estágio científico ou positivista. Para Auguste Comte, o progresso levaria a sociedade das mais simples às mais complexas. A ordem procuraria ajustar todos os indivíduos às condições estabelecidas. Daí os 2 princípios do positivismo, ordem e progresso. Vocês já ouviram esse lema em algum lugar? Já leram esse lema em algum lugar? Pois é, a bandeira nacional, não é? Está lá, ordem e progresso. Por quê? Porque a proclamação da República foi feita por positivistas. Tá? Então, eles acreditavam que o Brasil, na época, na transição de monarquia para a República, né, de Império para a República, eles estariam avançando e o Brasil iria progredir segundo as leis da própria natureza no estado avançado, mas dentro tudo de uma ordem, de uma sistematização. Então, veja bem, todos esses pensamentos vão influenciar diretamente os pensamentos e a filosofia e a doutrina do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Próxima transparência. Allan Kardec ele tem uma preocupação extrema em enquadrar o Espiritismo não apenas como uma religião, mas como uma ciência. O porquê dessa preocupação? Isso é de fácil verificação quando você entende que na época a ciência positivista era a ciência que estava no auge. Então tudo que você não conseguisse provar por meio de observações, por meio de repetições, por meio de testar, por meio de verificar, de tocar, de ver, tudo isso era relegado à superstição. Então, a própria teologia, a própria doutrina cristã estava sendo atacada. Ali, no século XVIII, um pouquinho antes, né, os iluministas já tinham começado a atacar o cristianismo. Para eles, o cristianismo não tinha verdades absolutas. Agora, a ciência tomaria o lugar da revelação cristã para tentar responder ao mundo a questão da realidade última das coisas. Então você vê que Kardec ele tinha essa preocupação nessa época. Por quê? Porque ele quis formular uma religião dentro dos moldes cientificistas da época, dentro dos moldes da ciência positivista. Então há uma preocupação extrema em responder aos ataques dos céticos, dos seus opositores, e mostrar para essas pessoas na época que o Espiritismo não era uma mera religião. Ele era muito mais do que uma religião. O Espiritismo poderia ser provado por algumas leis ou metodologias científicas. E Allan Kardec vai absorver toda essa metodologia científica da ciência positivista da época. Isso fica bem patente nos escritos de Kardec. Nós vamos ver aqui algumas terminologias que ele usa, que deixa ele dependente, né, mostra esse pedantismo científico em relação à ciência da época. Diz Allan Kardec lá no livro A Gênese: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Então ele acreditava que não havia confronto entre Espiritismo e ciência. Então a ciência
ela iria, na verdade, provar que realmente existe o que ele chamava de mundo dos espíritos. Uma outra fase interessante de Kardec é a seguinte: é, pois, rigorosamente exato. Olha o termo, rigorosamente exato. É um termo muito usado no meio científico. Tudo tem que estar a rigor, tudo tem que ser rigorosamente tratado, tem que ser tudo rigorosamente observado, sistematizado, analisado. Dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação, veja bem, e não produto da imaginação. Então você veja a preocupação de Allan Kardec. Tá? O Espiritismo não é uma mera religião inventada por algumas pessoas, imaginada por alguns, não. O Espiritismo, ele é passível de observação como qualquer ciência de sua época. Tá? Então você vê que Allan Kardec, você observa que Allan Kardec, ele aí quer então colocar o Espiritismo como uma ciência. E até hoje, se você for nas livrarias espíritas e tiver o cuidado de olhar, observar os vários títulos de livros, de dezenas, centenas de livros publicados pelo universo espírita, você vai observar que o termo ciência é um termo que aparece constantemente em várias obras espíritas. Tá? Por quê? Porque até hoje eles acreditam que o Espiritismo é uma ciência. Tá? Vamos passar para outra transparência. Ele continua tentando atestar, a sua religião como científico. Ele diz: no estado atual da opinião e dos acontecimentos e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estándar será a que melhor satisfaça a razão. Olha aí, iluminismo, a crença na razão, no poder da razão, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo a dependência de Kardec do positivismo? Da ciência positiva, onde tudo tem que ser observado, tudo tem que ser analisado. E a ciência para os iluministas, pelos filósofos da época, os cientistas positivistas da época, ela propunha uma verdade absoluta. Então a verdade absoluta estaria à mercê da ciência positiva. Então Kardec usa essa ideologia da época para tentar fundamentar o Espiritismo. E ele continua: que em vez de se imobilizar, acompanha a humanidade em sua marcha progressiva, com não admitir senão a fé racional. Então, quando você observa os livros de Kardec, você vai fazer pesquisas, você vai sublinhar várias partes, pesquisar, ler, reler os livros de Kardec, você encontra um Kardec racional, um Kardec sistemático, um Kardec que quer colocar, como ele mesmo diz, tudo debaixo do cadinho da razão. Então, se não passar pela razão, não merece crédito. Aliás, quando Kardec começou a ter contato com os fenômenos espíritas, aqueles primeiros fenômenos que se apresentavam no século XIX, eram os fenômenos chamados de mesas girantes. Então Kardec falou o seguinte: olha, se eu não observar nessas mesas que ela tem um cérebro e que ela pensa, eu não vou acreditar nisso. Eu tenho que olhar, eu tenho que observar, eu tenho que ver. Na verdade, Allan Kardec, ele se postulava ali como um cientista da época, Então, para ele, tudo que tinha que estar submetido à razão. E é uma coisa interessante, meus irmãos, antes de passar para o próximo slide, o sociólogo Max Weber, um dos grandes sociólogos da sociologia clássica, ele fez um estudo envolvendo as religiões. O livro dele chamou-se Economia e Sociedade. E nesse livro, ele tenta fazer uma diferença de pensamento filosófico, de paradigma entre o Ocidente e o Oriente. Então, ele coloca um ponto para o Ocidente que não existe no Oriente, em nenhuma cultura, a não ser na cultura ocidental. Que ponto é esse? O racionalismo, a razão. Então, para Max Weber, a razão é que faz a diferença entre as religiões do Ocidente e as religiões do Oriente. No Oriente não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ciência, não foi desenvolvida uma religião, não foi desenvolvida uma ci
não foi desenvolvido um paradigma, uma filosofia racional, como foi desenvolvida no Ocidente. É por isso que foi no Ocidente que nasceu a ciência. É por isso que foi no Ocidente que nasceu a Reforma Protestante e não nasceu no Oriente. Tá? Por quê? Porque o Ocidente produziu o racionalismo científico. Então, você imagina, quando uma religião oriental, permeada pelo misticismo, entra em contato com a cultura ocidental, ela tem que fazer algumas transformações, ela tem que se adaptar a um sincretismo. Que sincretismo é esse? Submetê-la a todas aquelas crenças místicas, à razão, à ciência. Porque a ciência é a filosofia da nossa época. O cientificismo é o paradigma prevalecente da nossa época. E na época de Kardec também era. Então veja bem, vamos pegar aqui a reencarnação. A reencarnação é a doutrina hindu, oriental, não é ocidental. Tá? Se você for pegar na história, você vai ver que ela nasce no Oriente, né? Na Índia, na China. Então é uma doutrina totalmente oriental. Mas quando Allan Kardec transporta essa doutrina oriental e mística para o Ocidente, ele sabia que ia entrar em choque com a civilização ocidental, com a filosofia ocidental cientificista. Então o que ele fez? Olha, vamos dar uma roupagem científica para a reencarnação. Olha, para um hindu, a reencarnação não significa progresso. Para um hindu, reencarnação não significa bênçãos. Não significa uma coisa boa. É totalmente ao contrário. Na doutrina hindu, a reencarnação é sempre ruim, é sempre negativa. Mas como Allan Kardec estava numa época em que a ciência que comandava todo o pensamento filosófico, então ele adaptou essa doutrina, uma doutrina oriental, ao ritmo e aos critérios cientificistas do Ocidente. Então, a doutrina reencarnacionista hindu, que outrora era uma doutrina negativa e ruim, que sempre regredia, agora seria uma doutrina que sempre iria progredir. Por quê? Porque o positivismo tinha uma doutrina que acreditava que a humanidade estava sempre progredindo. Nós temos também, eu não sei se vocês observaram também, no lado esquerdo do vídeo, estava a figura de Darwin. Darwin também é o produto da época, é o produto do positivismo. Qual é o postulado da doutrina darwinista? A doutrina da evolução, não é verdade? Então, os animais começam evoluindo de um ser unicelular até chegar no ser humano, que seria o estágio mais avançado aí. Então, o evolucionismo, ele propõe justamente a filosofia positivista, do progresso, sempre o progresso. E nessa época aí, todos esses pensamentos borbulhavam, né, em Paris, principalmente na Europa. E Kardec foi beber justamente dessas fontes. Daí dá para você entender um pouquinho do porquê das doutrinas espíritas sempre proclamarem a evolução e o progresso. Não, volta, querido. Só que é o seguinte, como os positivistas não acreditavam na Bíblia, acreditavam no máximo nas morais bíblicas, e relegaram o resto dos milagres às superstições, eles tinham que inventar uma religião naturalista. E tudo que eles encontravam na Bíblia que dizia a respeito a milagres, a ressurreição de Cristo, a abertura do Mar Vermelho, tudo isso para eles era superstições. Tá? Então a Bíblia continha erros. E Kardec foi no mesmo diapasão. Vamos ver as declarações que Kardec faz a respeito da Bíblia. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar. Veja bem, a razão desenvolvida pela ciência. Novamente o pedantismo aí científico. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos. Os irmãos leram isso aí na Bíblia? Você já encontrou na sua Bíblia escrito que a Terra foi criada apenas há 4.000 anos? Na minha Bíblia não tem, eu creio que na Bíblia de vocês também não tem. Tá? Mas Kardec acreditava aí que a Bíblia mencionava que a Terra havia sido criada, o mundo em geral, apenas há 4.000 anos. Mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário.
Então Kardec acreditava que a ciência ali havia desmistificado os textos bíblicos. Por quê? Porque ele acreditava que a Terra tinha sido criada há 4.000 anos. E ele acreditava que a Bíblia falava isso. Ora, Kardec foi um péssimo cientista, mas ele foi pior ainda um teólogo. Ele não entendia nada de Bíblia, não entendia nada de ciência. Na verdade, a ciência que ele tinha na época era uma ciência que estava começando a engatinhar. Eram rudimentos científicos. E ele acreditava que esses rudimentos científicos poderia dar razão, poderia solucionar todas as perguntas, todas as incógnitas do mundo até aquela época. Ele acreditava que a ciência havia suplantado a Bíblia Sagrada. Daí, a sua crítica aos textos bíblicos. Não temos visto a ciência contradizer a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Os irmãos já leram algum texto bíblico que fala que a Terra girava em torno do Sol, ou o Sol girava em torno da Terra? Eu nunca li na minha Bíblia. Isso era um pensamento aristotélico, que a filosofia da Idade Média, principalmente dos filósofos da Igreja Católica, dos cientistas da Igreja Católica, eles propuseram para a época. Então eles acreditavam no geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Aí depois chegou o Galileu e falou assim: não é bem assim. As minhas observações me propõem ao contrário do que vocês estão afirmando. Ela propõe que a Terra não é o centro do universo. Então ele postulou uma ciência chamada heliocentrismo, um postulado científico da época, que entrou em choque ali com a ciência então prevalecente, que era ali guardada às 7 chaves pela Igreja Católica. Mas Allan Kardec acredita que a Bíblia ensina isso. Então você vê que ele não entende nada de teologia. Parece que ele nunca leu a Bíblia Sagrada, mas mesmo assim ele se aventura a criticar os textos bíblicos. Pode passar o slide. Só que Kardec, eu falei aqui que ele era um péssimo cientista. Por quê? Porque um cientista, quando ele vai fazer ciência, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é uma neutralidade. Neutralidade. É lógico que essa neutralidade ela é objetável, mas esse princípio da neutralidade ela tem que prevalecer na ciência, senão não é ciência. Então, se você aplica uma coisa com um critério, você tem que usar esse mesmo critério quando você vai analisar uma outra coisa. Quando Kardec estava tentando provar a veracidade, a verdade do Espiritismo, ele usou a ciência positivista, a ciência então prevalecente da época. Quando ele foi analisar a Bíblia Sagrada, ele usou essa mesma ciência para criticar a Bíblia, dizendo que a ciência havia desmentido a Bíblia Sagrada. Mas quando os cientistas da época começaram a criticar o Espiritismo, aí Kardec se rebelou. Aí o mesmo critério que ele aplicou à Bíblia Sagrada, ele não aplicou mais ao Espiritismo. Vamos lá. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo. Nós temos aí 2 pesos e 2 medidas. Como que ele aplica os mesmos critérios para condenar a Bíblia e não deixa esses critérios também para condenar o Espiritismo? Quando é para condenar a Bíblia, aí a ciência é válida. Agora, quando é para condenar o Espiritismo, aí a ciência é incompetente. Isso é hipocrisia, Isso é má ciência. Isso não é ciência. E ele não era cientista de fato, e muito menos teólogo. Então você vê aí a imparcialidade do senhor Allan Kardec. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, ele falando da ciência em relação ao Espiritismo, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O que você me diz disso, irmãos? É confiável um livro que foi escrito segundo esses critérios? É confiável um livro em que um homem que posa como cientista, que posa como a última voz da razão, que posa como a última voz da ciência, aplicar um critério em relação ao Espiritismo e aplicar um outro critério em relação à Bíblia Sagrada? Você vê que a imparcialidade ela é ali visível nos escritos de Allan Kardec. Então nós não podemos acreditar num livro
em que omite coisas, em que retira coisas, em que distorce a verdade, seja a verdade teológica ou a verdade científica. Nós não podemos acreditar numa ciência como essa. Na verdade, o Espiritismo não é ciência. Os seus defensores querem que o Espiritismo seja, de fato, uma ciência, mas não é ciência. Próxima transparência. Mas quem disse que a Bíblia não é científica? Olha, de fato, a Bíblia ela não foi escrita com uma linguagem científica. Você não vai encontrar uma linguagem como você encontra hoje nos livros de biologia, quando a Bíblia fala sobre os seres vivos. Você não vai encontrar uma linguagem que os físicos usam hoje para tratar as suas teorias, nem que os zoólogos, nem que os biólogos e outros usam aí no dia a dia para fazer ciência. No entanto, a Bíblia ela não erra quando toca em fatos científicos. Nós podemos observar ali, ao lado esquerdo do vídeo, tem a área científica. E ao lado direito do vídeo, nós temos algumas descobertas científicas que a Bíblia já falava anteriormente. Por exemplo, a geologia, que é a ciência que estuda a Terra. Né? A Bíblia já falava lá em Isaías 40, 21, sobre a esfericidade da Terra. Ou seja, a Terra não era quadrada. A Terra não era carregada por 2 elefantes, como acreditavam algumas teorias orientais, algumas religiões orientais. A Terra era redonda. Jó também fala sobre a esfericidade da Terra. Astronomia, o número incalculável de estrelas. Lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, a sua descendência será enorme. Está vendo aquelas estrelas no céu? Está vendo as areias da terra? Dos mares aí, será muito maior, Abraão. As estrelas não se podem contar. Você vai observar isso. E hoje os astrônomos realmente concordam. Não se pode contar as estrelas, porque são inumeráveis. Tem um cientista criacionista, ele diz em uma das suas palestras o seguinte, que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areias de todas as praias no planeta Terra. Então, é enorme, e a Bíblia já falava sobre isso. Meteorologia, a circulação da atmosfera, na física, o envelhecimento do universo. Na psicologia, doenças psicossomáticas, né? A Bíblia fala muito sobre isso. A sua alma está doente, o seu corpo fica doente. Isso é uma descoberta da psicologia, mas que a Bíblia já fala. Então, a Bíblia Sagrada, apesar de não ser um livro de ciência, quando ela toca em fatos científicos, ela tem total autoridade para falar sobre esses fatos. Por quê? Porque os fatos científicos nada mais é do que a observação do nosso mundo visível, né? Da realidade que nos cerca. E quem criou essa realidade? Deus. E se Deus criou esse mundo, e se foi o mesmo Deus que inspirou aqueles escritores, os profetas e apóstolos a escrever este livro, então esse mesmo Deus não pode estar em contradição. Existe uma teologia hoje em dia por aí que acredita que quando a Bíblia toca em religião, ela é confiável, mas quando ela toca em fatos históricos e científicos, ela não é mais confiável, ela pode possuir erros. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque nós teríamos um Deus incompetente e contraditório, mas o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele não se contradiz, não é um Deus de confusão. Pode passar para a próxima. Olha, nós vamos entrar agora, vamos delimitar o nosso estudo. Já falamos sobre esse pedantismo científico de Kardec. Vamos agora observar, vamos analisar algumas das, vamos dizer assim, dos postulados, das revelações científicas que Kardec tentava impor para tentar provar que o Espiritismo realmente era uma ciência. Revelações científicas, quer dizer, revelações mediúnicas, né? Você vai encontrar isso neste livro, no capítulo 6 do livro A Gênese. No 6º capítulo de A Gênese, aparece uma nota de rodapé com os seguintes dizeres. Este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris. Lembra que Paris foi a capital do Iluminismo. Em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos e Assinadas Galileu. Médium, CF, nota do tradutor. Estas são as iniciais do nome de Camille Flammarion. Então, o que Kardec está tentando fazer aqui? Nesse capítulo 6,
ele tem um médium chamado Camille Flammarion, e através deste médium, o espírito do astrônomo lá, do cientista mesmo, Galileu, iria incorporar esse médium. E por meio dessa incorporação, Galileu ia dar algumas revelações científicas para que Kardec escrevesse o 6º capítulo deste livro. Ou seja, Kardec estava tentando reescrever a ciência da sua época, a astronomia da sua época, por meio das revelações do espírito de Galileu, que havia sido um cientista da Idade Média. Vamos ver alguma dessas revelações? Vamos lá. Próximo, irmão. Antes, vamos passar um vídeo aqui, mostrar aqui a chegada do homem à Lua. Pode rodar o vídeo. Você está vendo aqui Apolo 11, em 1969, a primeira vez que o homem pisa na Lua. Eu não consegui ver isso, né? Porque eu sou muito jovem. Agora o pastor João Flávio, o professor Dalton já deve ter conseguido ver nessa época, deve ter olhado esse vídeo aí. A base, né, lá da NASA comunicando com os astronautas. Agora a nave pousa no solo lunar e você está vendo aí o primeiro astronauta. A bandeira americana. Aí você vê imagens, né, da nave e alguns astronautas correndo ali, tentando mostrar que realmente eles estavam ali em solo lunar. Mas isso é uma coisa interessante, não é? A chegada do homem à Lua. Por que eu peguei este vídeo e coloquei nesta palestra? Isso aí foi feito em 1969, este vídeo, porque em 1969 foi a primeira vez que o homem realmente chegou na Lua, constatou que existia ali, né, um solo diferente do encontrado aqui na Terra. Ontem você observou pela palestra do professor Dalton que Ellen White acreditava que São Jorge estava na Lua, ou no mínimo um homem montado num cavalo, né, pastor Natanael? Então, quando a NASA chegou lá, ela não viu nenhum São Jorge, e muito menos um homem montado num cavalo. A Lua é inabitável, a Lua é desértica, né? Mas, quando o Camille Flammarion recebeu o espírito de Galileu, antes de 1969, lá no século XIX, as revelações que esse espírito de Galileu, esse cientista, que, entre aspas, estava incorporado no médium, ele não falou nada disso. Vamos ver o que ele falou então. O que ele revelou para Kardec? Vamos lá, irmão. Próxima transparência, querido. Existe água e vida na Lua. Olha o que Galileu revelou para Kardec. Os fluidos vivificantes gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos, e por isso impróprio à vida, que, entretanto, reinaria no outro. Você não está entendendo? Aquela parte da Lua que nós não vemos, seria esse hemisfério, que teria uma habitação terrível, uma civilização ali na Lua, e que existiria água líquida ali. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro, o que lhe seria impossível, desde que este carece das condições indispensáveis à vitalidade. Então a Lua tinha dois hemisférios ali. Allan Kardec acreditava que um hemisfério, aquele que nós não vemos, é óbvio, né, seria habitado. Os habitantes de lá nunca passariam para o hemisfério que é observado da Terra, porque não existiria condições de vida nem água ali. Então, duas afirmações que o Espírito de Galileu fez a Kardec. Primeiro, existia água líquida na Lua. Segundo, existia vida na Lua. Então você vê que quando... É interessante a gente observar isso, que quando os astronautas chegam lá, não vem ninguém apertar a mão deles. Não vem nenhuma comitiva das boas-vindas para os astronautas da NASA. Né? Por que será? De duas uma, ou o espírito de Galileu era mentiroso, tá? Ou a NASA pousou no outro hemisfério que Kardec falou que não tinha vida.
Eu acho que é isso, não é verdade? Eu acho que o hemisfério é que nós conseguimos ver daqui, não é verdade? Mas no desenrolar dessa mediunidade, dessa sessão espírita, você vai perceber que isso aqui não é tudo o que ele revela. Ele vai revelar coisas piores ainda, coisas mais bombásticas ainda, né? Essa é uma delas. Existe água e vida na Lua. Nós já sabemos que não existe água e vida na Lua. Portanto, o espírito do cientista que revelou aquilo para Kardec era um espírito mentiroso, ou não era nenhum espírito. Tá? Não era nenhum espírito. Então, esse livro aqui, ele não passou no primeiro teste. Olha, o teste sobre a Lua já não tem nada a ver com ciência. É uma pseudociência. Próximo. Nenhum satélite em Marte. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte. Ao passo que outros, como a Terra, Júpiter e Saturno, formaram um ou vários desses astros secundários. Então, o que Galileu revelou para Kardec ali por meio do médium foi que Marte não deu origem a nenhum satélite. Não existe nenhum satélite em Marte, não é? Mas vamos ver se realmente Galileu estava certo ou não. Vamos ver esse vídeo aqui. Alguns anos após Kardec ter essa revelação, escrever esses absurdos, os cientistas descobriram 2 satélites em Marte, Phobos e Deimos. Tá? E se você pegar esse livro aqui, você vai ver uma nota de rodapé afirmando que realmente foram encontrados 2 satélites. Ou seja, o próprio Espiritismo desmente as revelações do Espírito de Galileu. Aí você está vendo um dos satélites, que é o Phobos. Da onde vem a palavra fobia, né? Medo terrível. É interessante, Allan Kardec fala que os espíritos, depois de desencarnados, eles viajam à luz do pensamento. A luz do pensamento, por todas as partes do universo, porque ele acredita que todo o universo é habitado, todos os mundos são habitados, né? É interessante que eu acho o seguinte, que Galileu deve ter corrido muito, deve ter sido na velocidade do pensamento mesmo, porque ele não percebeu esses 2 satélites aí. Porque se ele tivesse percebido esses 2 satélites, ele tinha falado para Kardec. Mas eu acho que Galileu, ele correu tanto, né, na velocidade do pensamento, como os espíritas falam, que ele não teve tempo de olhar que tinha 2 satélites ali em Marte. Né? Então a ciência, mais uma vez, desmente o espiritismo. Tá? Isso então é uma pseudociência. Isso que está escrito aqui são mentiras. Tá? Não é verdade. E não condiz com a ciência. O espiritismo e a ciência não se completam, como dizia Kardec. Eu acredito que esses eram seres que existiam lá na Lua, né? Um marciano, mas esse é um marciano, tá? Veja o que Kardec fala. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados como esta. Então, para todos os espíritas, todos os mundos são habitados, inclusive Marte. Eu tenho esse livro aqui, é uma obra mediúnica e psicografada. O título do livro é A Vida no Planeta Marte. Vida no Planeta Marte. Obra psicografada por Hercílio Mais, pelo espírito Ramatiz. Então veja bem, o espírito incorporou nesse camarada, ou revelou para esse camarada, e ele psicografou como que seria a vida em Marte. Porque nessa época, esse livro ele foi escrito, meus irmãos, em 1956, antes da NASA mandar homens à Lua, antes da NASA mandar alguma sonda em Marte para verificar se existia realmente vida ou não. Então, dentro desse contexto, dessa época aí de 1950, na década de 50, existia muita polêmica, né, a respeito da vida em outros planetas, da vida em Marte. Por exemplo, o norte-americano Percival Lowell, ele, através de algumas observações que ele fez, ele era um astrônomo amador, ele fez algumas observações no planeta Marte. E ele acreditava, e ele propagou isso, que existia uma civilização, ou existia uma civilização em Marte. Tá? Isso em 1800, quase ali na década de 30.
Essa ideia de uma civilização marciana passou para a imaginação popular. Herbert George Wells escreveu A Guerra dos Mundos em 1898, em que a Terra seria invadida por marcianos, que usavam armas poderosas. Em 1938, Orson Welles fez uma adaptação do conto para o rádio, o que causou pânico generalizado e que levou a que algumas pessoas fugissem e outras afirmaram que sentiu o cheiro de gás venenoso lançado pelos marcianos, ou que viam luzes ao longe da luta dos marcianos para se apoderarem da Terra. Então virou um verdadeiro frenesi ali, né? Ele fez uma novela falando que havia uma invasão de Marte, porque na época as pessoas acreditavam que havia vida em Marte, e isso foi escrito nessa época, né? Então esse espírito de Ramatiz deu algumas revelações de como seria a vida no planeta Marte. Vamos dar uma olhada em algumas afirmações dele. Na página 48, é uma sessão de perguntas e respostas, como Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos. O médium pergunta: poderá dar-nos alguns esclarecimentos a respeito do tráfego, locomoção e trânsito nas cidades marcianas? Aí o espírito Ramatiz vai falar para ele: olha, 3/4 partes do movimento é feito pelo ar, mediante aeronaves de absoluta segurança, cuja capacidade possibilita conduzir muitas toneladas de mercadorias e centenas de passageiros. Olha que interessante, né? O tráfego sobre o solo e o trânsito pedestre nos circuitos das cidades, nas rodovias. Marte tem rodovia, viu irmão? Só na NASA que não conseguiu enxergar isso. Constitui apenas 1/4 parte do movimento global. Aí uma outra pergunta: quais os tipos de veículos rodoviários que existem em Marte? Em geral, são amplos, construídos de matéria semelhante ao tipo plástico do vosso mundo, porém muitíssimo mais resistente. Suas cores são claras, translúcidas e radioativas. Tais veículos deslizam sobre o solo, que possui flexibilidade semelhante à da espuma de borracha. Que interessante essa civilização marciana, né? O ministro dos transportes aqui do Luiz Inácio Lula da Silva está perdendo tempo, né? Ele deveria copiar essas coisas aqui para melhorar pelo menos as rodovias do Brasil, não é verdade? Mas ele prossegue. Se já não bastasse esse absurdo, na página 55, olha o que ele vai falar. Pergunta: em Marte existe só um tipo racial ou são diversos? Ou seja, existe só um tipo de raça em Marte? Que tipo de pessoas que tem em Marte? Os marcianos, isso é o espírito falando, os marcianos originaram-se de várias raças, mas atualmente apresentam 2 tipos fundamentais, ou predominantes, que sobrepujam os grupos remanescentes de outros troncos e de características mais heterogêneas. Em zonas análogas à vossa Europa, distingue-se o tipo alourado, de cabelos sedosos, de cor semelhante à da areia praeira, e que alguns usam compridos, caídos poeticamente aos ombros. Que marciano bonito, hein? Nem parece com esse marciano careca aqui, não é verdade? Feio. Mas o marciano do espírito de Ramatiz aqui, ele é bonito. Tem uma cabeleira longa, loira, né? Bem heliocêntrico mesmo, bem preconceituoso mesmo, né? A sua pele é delicada, num tom rosado, e a fisionomia tranquila. Os olhos variam entre o cinzento esverdeado e o azul claro. Límpidos, translúcidos e impregnados daquela ternura que reflete a paz da alma. Esse tipo é de aspecto feminil. Olha aí as mulheres, hein? Mulheres marcianas, quem diria, são bonitas demais. De movimentos poéticos e suaves, embora cerebralmente acima dos terrestres. Revela a expressão familiar das crianças, calmas, educadas, de caráter inofensivo. Na outra região, guardando características semelhantes aos que habitam nos vossos climas mais aquecidos, próximos do Equador, somos nós, né? Você viu que da Europa é bonito, loiro, uma fisionomia tranquila, uma paz serena. Agora vamos ver como que são os marcianos da América do Sul e da América Central, lá de Marte. Que habitam nos vossos climas mais aquecidos, próximos do Equador, há outro tipo de menor estatura. Olha, ele já começou a baixar o nível, né? De menor estatura, variando entre 1,5 m e 1,60 m de altura.
atarracado, de pele morena, muito lisa e luzidia, sem rugas, sinais ou manchas. Tem cabelo curto, rente, seus movimentos são vivos, enérgicos e decididos, exudando muita vitalidade, expressiva da sua configuração mais masculina, tipo de cabelo preto, olhos escuros, castanhos, aveludados, que refletem um misto de energia e brandura. Nota-se em suas expressões gerais o domínio da mente sobre a esfera emotiva, denunciando um tipo mais prático do que o alourado. Então esses são os americanos de Marte, né? Lá então tem esses dois tipos, um tipo mais baixinho, né? Perdoe-me as pessoas que têm estatura, mas é o próprio espírito que falou, não é verdade? Mais atarracado, cabelo curto. O outro lado, o lado europeu de Marte é diferente, é mais nobre, tem olhos azuis, não é? Então vamos lá. Mas ele não para por aí. Na página 60, vamos ver o que ele diz sobre outros assuntos. Pergunta: quais as características dos vestuários marcianos? Como que as pessoas se vestem em Marte? Usam trajes apropriados às atividades feitos de tecidos parecidos com nylon. Nessa época já. Mas que tem a propriedade de ser magnetizado, ou seja, não é um simples nylon, é um nylon magnetizado, a fim de neutralizar as emanações radioativas e maléficas do solo, ou dos impactos vibratórios do meio ambiente astrológico. Então existe nylon em Marte, né, para essas pessoas aí vestirem-se. Vamos ver na página 109. Só mais uma aqui. Essa é boa. Como são os livros em Marte? Livros. O Espírito responde: são feitos de substâncias radiantes, em cores verde seda ou azul claro, a fim de não fatigarem a vista. Olha que interessante, né? Os cientistas não descobriram isso aqui na Terra ainda. As gravuras parecem animadas, cheias de vida, são chamados livros definitivos. Aí a pergunta: mas o que são livros definitivos? Por que livros definitivos? Aí o Espírito responde: são os livros históricos ou dicionários e enciclopédias que registram os assuntos já definitivos no campo a que se reportam. Suas folhas, essa é a melhor. Suas folhas exalam muitas vezes certos perfumes correspondentes aos assuntos expostos. Ou seja, se você estiver vendo um livro que fala sobre mulher, você vai sentir um cheiro de mulher. Se você, por um acaso, estiver lendo um livro que fala sobre lixo, você tem que tampar o seu nariz, porque vai exalar o mau cheiro desse livro, né? Imagine um livro, o pastor Nathanael Rinaldi Filho, um livro que trata sobre necrópsia. Qual o cheiro que vai exalar desse livro? Eu nem queria ler esse livro, não é verdade? Mas os marcianos têm essa dura vida intelectual, né? Toda vez que ele pega um livro, ele vai ter o perfume daquele assunto que reporta o livro. Tem muito mais. Esse livro aqui está cheio de baboseiras como esta. Hoje, para nós, em pleno século XXI, nós sabemos que são baboseiras. Na época, isso poderia até soar plausivelmente. Hoje não. Tá? Ele acredita que isso aqui estava correto na época. Existia vida no planeta Marte e esse espírito especulou sobre essa vida. Próxima transparência. A fluidez dos cometas. O Espírito de Galileu falou para ele que os cometas são fluidos. Olha, a natureza fluídica dos cometas, já bem comprovada, que lhes é própria, afasta todo o receio de choques violentos, porquanto se um deles encontrasse a Terra, esta o atravessaria, como se passasse através de um nevoeiro. Sabe por quê? Porque na época, os cientistas acreditavam que os cometas, eles não eram sólidos. Eles eram mais ou menos assim, gasosos mesmo, né? Como se fosse um nevoeiro. E Kardec consultou o Espírito de Galileu e Galileu confirmou. Mas vamos ver se realmente é isso mesmo. Próxima transparência, nós vamos ver um filme de um acontecimento que, em 1994, alguns fragmentos deste cometa colidiu com Júpiter. E a colisão, irmãos, você pode ver aí, esses são as pessoas os cientistas que observaram esta colisão. Você vê aí alguns fragmentos colidindo com Júpiter.
tá? Aí os fragmentos do cometa. Essa colisão, somente alguns fragmentos deste cometa foi capaz de causar explosões que chegaram a atingir 1000 quilômetros acima da superfície do planeta, com uma energia liberada de 10.000 vezes maior que o arsenal nuclear disponível hoje na Terra. Tá? Então preste atenção, só fragmentos desse cometa era capaz de destruir a Terra e abriu enormes crateras nesse planeta, porque o planeta, esse planeta em particular, ele funciona no espaço da nossa galáxia como se fosse um protetor do planeta Terra. Ele está entre a Terra e um cinturão de asteroides, então todos os asteroides vêm colidir com ele antes de chegar na Terra. Eu acho que é a estratégia de Deus para preservar a vida na Terra, não é? Então você veja bem, olha, as colisões desse cometa poderia destruir a vida na Terra, mas o Espírito de Galileu não acreditava assim, acreditava que se esse cometa passasse na Terra, essa o atravessaria. Isso é ciência? Não. E isso é o conhecimento científico da época. Vamos passar para a próxima transparência, meu querido. Os sólidos anéis de Saturno. Segundo o Espírito de Galileu, desde a época da sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Então ele acreditava que os anéis de Saturno eram sólidos, como é qualquer planeta. Tá? Por quê? Porque na época os cientistas acreditavam assim. Tá? Vamos para o vídeo. Esse vídeo vai mostrar um pouquinho da constituição dos anéis de Saturno. Olha lá, tá vendo? São fragmentos de gelo e são vários anéis, não é? E não são sólidos. Visto da Terra parece sólido. É o que os astrônomos na época de Kardec conseguiam ver. Eles não tinham toda essa tecnologia que nós temos hoje, não é verdade? Então eles acreditavam que era sólido. E o que o Espírito de Galileu falou? Olha, os anéis de Saturno são sólidos. E Kardec registrou o que o Espírito falou neste livro aqui, a Gênese. Vamos para o próximo. Uma pergunta que nós devemos fazer depois de todas essas coisas que foram observadas aqui. Qual a origem destas revelações? Veio de algum destes planetas, do Sol? Kardec fala que no Sol existia vida. Veio de Marte, de Júpiter, Saturno, Plutão. De qual planeta? Pastor Natanael, qual planeta veio essas revelações? Ou vieram essas revelações? O pastor Natanael está perguntando aos universitários ainda. Vamos esperar um pouquinho, não é? Mas vamos ver aqui, nós temos uma hipótese. Quem que deu essas revelações para Kardec? Foi realmente um espírito de algum lugar? Um espírito de Marte? Um espírito da Terra? Um espírito de qual lugar? Próxima transparência. Essa foi a verdadeira fonte das revelações, o médium. Sabe por quê? Camilo Flammarion era um médium. Só que ele não era só um médium, ele era astrônomo. Se você procurar na Enciclopédia Britânica, você vai encontrar a seguinte frase a respeito dele: astrônomo francês, fundador do observatório Juvisy, autor de um catálogo de estrelas duplas visuais, contribuiu para a divulgação da astronomia com suas conferências, a pluralidade dos mundos habitados e a astronomia popular. Portanto, todas as revelações que o Espírito de Galileu forneceu a Kardec era nada mais, nada menos do que a concepção científica deste astrônomo aqui. A concepção científica que prevalecia na época em que Kardec estava vivo. Não era nada de nenhum espírito de outro mundo. Era apenas um conhecimento dos vivos. Aliás, espiritismo, tá, não é a ciência dos mortos. Tem a ver com vivos. Próxima transparência. Diante disso, vamos observar o que Kardec falou. Ele era poeta também, ele era filósofo, e ele gostava de fazer algumas frases de efeito. E uma dessas frases foi a seguinte: uma de duas, ou a ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Isso é Kardec falando, porque ele acreditava que a ciência e o espiritismo se completavam reciprocamente. Tá? Por isso que ele falou isso. Então ele falou assim: olha, os fatos estão aí. A Lua é habitada, a Lua tem água. Sabe por quê? Porque na época os cientistas acreditavam que existia água na Lua.
Tá? Deram até o nome de mar a algumas partes da Lua. Então, Kardec sabia disso. Olha, os anéis de Saturno são sólidos. Novamente, revelações não de um outro mundo, não de um espírito, muito menos do espírito de Galileu, mas da astronomia que prevalecia na época. Tá? Portanto, os fatos que nós conhecemos hoje realmente desmentem o espiritismo. Então, a revelação do espírito de Galileu não pode sobrepor a autoridade dos fatos que nós conhecemos hoje por meio da ciência. Então, muito nos admira Kardec escreveu um livro em que ele denigre a Bíblia como não científica e exalta o Espiritismo como científico, e encontrar em pleno século XXI justamente uma refutação do que Kardec falou. Olha, por que os espíritas não revisam esse livro? Sabe por quê? Porque ele tem caráter doutrinário, e doutrina não se pode mexer, virou dogma, apesar dos espíritas contradizerem isso. Vamos fazer algumas perguntas ao kardecismo. Próximo. Se para Kardec os espíritos viajam à luz do pensamento, por que as revelações dos espíritos elevados contradizem a ciência? Não são eles superiores a nós? Como se enganaram em pontos tão básicos? Seriam esses espíritos superiores mentirosos e enganadores? Se eles são mentirosos, enganadores, que espíritos são esses e de onde vêm? Mas segundo Kardec, somente os espíritos maus e inferiores são mentirosos e enganadores. Aí a nossa pergunta é, porventura, teria Kardec sido vítima do engodo de tais espíritos? Se realmente foi um espírito que baixou ali naquela sessão, foi um espírito mentiroso, e Kardec foi enganado por ele. Olha, mas o fundador do espiritismo ser enganado por um dos espíritos inferiores? Isso é uma coisa que os espíritas têm que responder. Próximo. Tais declarações foram de fato revelações dos espíritos ou foram especulações científicas do médium? Eu acredito nessa hipótese. Se eram meras especulações pessoais, por que elas ainda fazem parte de um livro de caráter doutrinário? E a última pergunta, seria a ciência que estaria errada ou foi Kardec que errou? Se foi Kardec, por que até hoje os espíritas não vieram a público reconhecer este erro? Essas são 6 perguntas que nós deixamos para os espíritas responderem. Tá? E com isso eu encerro a minha palestra. Agradeço profundamente à comissão da igreja, a toda a igreja, por convidar mais uma vez o CACP para fazer parte desse evento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.